Olá! Você já parou para pensar em como anda a sua saúde mental? Um relatório internacional divulgado em maio deste ano pelo Instituto Global Mind Project revelou que a saúde mental dos brasileiros no pós-pandemia é uma das piores do mundo. E esse é o tema do programa Inteiro Teor de hoje. Não sai daí! TRF da Primeira Região determina a implantação de novos centros de atenção psicossocial em Manaus. Procurador fala sobre o papel do Ministério Público diante da dificuldade de acesso a serviços de saúde. Começa agora. Vem comigo. A legislação brasileira garante que é responsabilidade do Estado desenvolver a política de saúde mental, assistência e promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais. Após a reforma psiquiátrica em 2001, um tratamento digno e mais humanizado passou a ser devido a essas pessoas por meio dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. Esses centros têm promovido uma mudança de paradigma no tratamento de transtornos mentais e se faz necessário que os pacientes tenham acesso ao serviço. A Justiça Federal entendeu que o município de Manaus deveria contar com mais unidades desse tipo. Veja na reportagem de Ana Paula Souza. Me machucava bastante e eu pensava até em me matar também, me jogar de cima da ponte ou de qualquer lugar para poder me matar, porque a vida pra mim era difícil, era complicado. Só que aí depois que agora eu voltei a fazer o tratamento aqui no CAPS, deu uma melhorada, eu tô mais tranquilo agora. Não tô pensando mais em me matar mais, nem me machucar mais, nem me cortar mais. Adriano tem diagnóstico de esquizofrenia com episódios de ansiedade. As situações relatadas aconteciam quando ele estava sem acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial, que fica na cidade do Paranoá, no Distrito Federal. No CAPS, além de receber assistência social e psicológica, semanalmente participa de projetos e, uma vez por mês, se consulta com um psiquiatra que prescreve medicações, um conjunto de ações que o estabilizam para poder levar uma vida normal. Ele fala do atendimento que recebe no CAPS. Venho na terça-feira para participar dos grupos do futebol e da caminhada. Quarta-feira, o grupo da ecolavagem, está na camisa aqui. E na quinta também. E sexta é os grupos de jovens e de tarde é o grupo do teatro. Esses grupos me ajudam bastante. Eu ocupo minha mente, eu até estando aqui no CAPS com o pessoal aqui, com meus amigos e o pessoal que trabalha aqui, eu me sinto bem. Os CAPs foram criados pelo Ministério da Saúde em 2002 para substituir os hospitais psiquiátricos. São espaços para acolhimento de pacientes com transtornos mentais em tratamento não hospitalar. Esses centros atendem pessoas de todas as faixas etárias que apresentam sofrimento mental grave e persistente, incluindo aqueles relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Os CAPs são divididos em modalidades para diferentes grupos, idades e números de habitantes. Alguns têm funcionamentos distintos, como o CAPS 3, que proporciona atenção contínua 24 horas, incluindo feriados e finais de semana. Tem ainda o CAPS AD, álcool e drogas, e o CAPS AD3, álcool e drogas. Embora as atividades sejam desenvolvidas em grupo, cada tratamento é feito de forma individualizada, a partir do diagnóstico e da necessidade do paciente. O gerente de CAPS 2, Ricardo Oliveira, explica o direcionamento do trabalho. Ele tem um cunho de serviço substitutivo a manicômio. A ideia é acolher o paciente e ofertar um sistema de tratamento de porta aberta. O paciente ele não é condicionado a fazer tratamento. O paciente é inserido após o acolhimento e é feito um plano terapêutico singular dele. Ele frequenta o tratamento baseado nesse plano terapêutico singular, que aí você inclui a avaliação médica, psicológica, avaliação com serviço social, com enfermagem, e aí também inclui também os grupos terapêuticos semanais.
Dependendo da gravidade e da condição e da necessidade, o paciente tem que vir para cá todo dia. Às vezes, você fazendo um plano terapêutico intensivo, você consegue evitar internações, evitar crises, contornar situações potencialmente críticas e manejar situações que, em tese, quando não existia CAPS, sempre ia para a porta do manicômio ou para a porta do hospital. Ricardo explica que o foco do trabalho é fazer com que os pacientes, cada vez mais, se ocupem de vida e menos da doença e tenham mais autonomia e convívio saudável com a família. Ele não vai ficar aqui a vida inteira, a ideia não é essa. A ideia é ele está precisando de um auxílio, de um apoio, a gente anda junto com ele, daqui a pouco ele começa a andar só e a gente começa a dar liberdade para ele. No início, o paciente acolhido, ele é bombardeado de muitas coisas, de consultas, de avaliações, grupos terapêuticos. À medida que ele vai ganhando confiança e começando a fazer coisas da porta para fora, a gente vai desligando ele daqui. Às vezes a gente, não, vamos tirar tal grupo, aí nesse lugar do grupo você já está fazendo aula no EJA, então você já está fazendo um curso de formação. Investe mais nesse curso de formação e vamos monitorando. E aí o paciente vai se ocupando cada vez mais de vida e se desocupando de doença. Entendeu? A ideia é justamente essa. Não é preencher a vida do paciente de consulta, de terapia, não é disso. É conseguir dar esse salto, esse pulo do gato, junto com o paciente, e o paciente daqui a pouco começa a ser visitante do CAPS, e não mais frequentador. A psicóloga e conselheira do Conselho Federal de Psicologia, Clarice Guedes, fala como esse atendimento singular colabora para a autonomia do paciente. A gente trabalha na perspectiva da clínica ampliada, mas possibilitando essa escuta do sujeito na sua singularidade, mas também na sua inteireza. A reforma psiquiátrica iniciada no Brasil em 2001 é fruto da luta antimanicomial, contrária à psiquiatria tradicional dos hospícios, que mantinha o paciente isolado em um manicômio à base de fortes medicações, vigilância ininterrupta, choques elétricos e camisa de força. Os centros de atenção psicossocial surgiram como uma proposta de atendimento mais humanizado, com atenção especializada a partir de uma equipe multidisciplinar, com psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, oficineiros e outros. No modelo antimanicomial, a gente enxerga a pessoa e não o transtorno. Então, a gente não pensa a doença, mas a gente pensa aquele sujeito, então, suas necessidades enquanto pessoa, e aí as necessidades específicas daquele diagnóstico, né, daquela questão de saúde mental que aquela pessoa apresenta, mas sem perder isso de vista, né? Então, acho que esse é o grande avanço desse modelo de atenção. O CAPS possibilita que a pessoa mantenha seus vínculos familiares e sociais, né? Que ele possa continuar convivendo em sociedade, construindo a sua vida, oposição ao que acontecia nos hospitais psiquiátricos, que a pessoa era completamente segregada da sua vida, ela ficava ali presa, né, numa instituição institucionalizada. Então, assim, né, isso ficava muito presente, inclusive que ela usava roupa hospitalar, então ela não tinha nem as próprias roupas, ela se perdia da própria identidade, né? E o CAPS, ele permite essa atenção singular. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 2.947 centros de atenção psicossocial habilitados e distribuídos em 1.973 municípios. Em 2023, essas unidades atenderam 26.367.627 pacientes com algum tipo de transtorno mental. E embora o Ministério da Saúde já tenha destinado só em 2024 409 milhões de reais para a construção de novos CAPs, a demanda ainda é grande e a disparidade de quantidade de unidades entre um estado e outro e até entre as regiões. Um exemplo é que dados do Ministério da Saúde mostram que os estados de São Paulo e Minas Gerais têm, sozinhos, mais CAPs do que toda a região norte. Mas essa situação terá que mudar, pelo menos no estado do Amazonas, já que os Ministérios Públicos Federal e Estadual moveram uma ação pedindo que a União e o Estado promovam a implantação de mais 3 CAPs na cidade de Manaus. Um levantamento feito pelo próprio Estado mostra que, de acordo com o perfil populacional da cidade, deveriam existir
16 centros de atenção psicossocial, mas o déficit é de 12 unidades. Um agravante é que não há na cidade um CAPS AD, álcool, drogas, para o tratamento de dependentes químicos. A 11ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendeu ao pedido dos Ministérios Públicos e determinou a implantação de novos CAPS em Manaus, sendo pelo menos um CAPS AD2 e outro AD3. O relator do caso, o desembargador federal Newton Ramos, ressaltou a ineficiência do Estado na instalação desses centros como justificativa para a atuação do Judiciário, a fim de que seja cumprido o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o poder público não pode se abster da oferta de tratamento médico que é intrínseco ao direito humano difuso e fundamental à saúde. Para o procurador do MPF, que atuou no caso, Igor Jordão Alves, a decisão representa a concretização do direito à saúde previsto na Constituição Federal. Não adianta que a gente tenha CAPS infanto-juvenis aqui em Manaus, como temos, embora em demanda insuficiente, se não houver CAPS AD, CAPS AD3 e outras estruturas. E o CAPS AD3, ele talvez seja o que tem a estrutura mais robusta. Ele tem um acolhimento noturno, tem alguns leitos de retaguarda, ele é voltado para regiões efetivamente com populações mais amplas, foca na questão de álcool e drogas, sem prejuízo de outras questões relacionadas à saúde mental. Além do tratamento nos CAPs, pessoas que estão em crise podem contar com o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que disponibiliza ajuda de especialistas durante 24 horas. Basta ligar para o telefone 188 ou acessar o chat pelo site cvv.org.br. Vimos na reportagem que a decisão judicial foi a resposta a uma ação do Ministério Público Federal. Por isso, Ana Paula Souza conversou com o procurador Igor Jordão Alves, que atua no estado do Amazonas. No Item Entrevista, acompanhe como essa questão chegou ao MPF e como foi o trabalho de apuração até o êxito no processo, para que Manaus tivesse mais centros de atenção psicossocial. Procurador, como o MPF percebeu a necessidade de atuar em busca de implantação de mais CAPs em Manaus? Existiram algumas denúncias da dificuldade de marcação de consultas em ambulatórios relacionados aos centros de atenção psicossocial, justamente porque os poucos CAPs que existiam, eles eram CAPs de caráter geral, sobretudo o CAPS 1 e o CAPS 2. Então, a partir disso, o Ministério Público Federal, em parceria com o Ministério Público do Estado do Amazonas, ajuizaram a demanda da ação civil pública, requerendo, no mínimo, a implantação de um CAPS AD e de um CAPS AD3, porque se entendeu à época que o maior gargalo na atenção era justamente o foco nas questões relacionadas a álcool e drogas. E como foi o estudo para confirmar essa necessidade de mais CAPs na cidade? Quando se percebeu que havia uma demanda reprimida e não eram casos isolados de dificuldade de acesso aos usuários, foram iniciadas as medidas investigatórias. No âmbito desse inquérito civil, oficiou-se a Secretaria de Saúde do município, também o Ministério da Saúde, para se entender qual era a estrutura de atenção à saúde mental à época. E o que se percebeu é que havia um déficit e continua a existir esse déficit muito grande. O que preconiza o Ministério da Saúde é que, no mínimo, haja um CAPS para cada 100 mil habitantes nos municípios brasileiros. E a região norte do país, infelizmente, é a região que apresenta os menores números nesse sentido, e o Amazonas está ranqueado como o segundo pior estado nesse sentido, só vencendo o Amapá, nessa triste estatística. Nós mostramos na reportagem que existem critérios para a instalação de CAPs. O senhor pode aprofundar para a gente esses parâmetros que, inclusive, constam nos argumentos da ação judicial? Existem 6 modalidades de CAPs. A Lei 10.216, a Lei Antimanicomial, ela é regulada por uma portaria do Ministério da Saúde, a 3.088 de 2011, que fixa lá 6 modalidades de CAPs. CAPs 1, 2 e 3 são, de certa medida, CAPs de amplitude geral que modificam-se apenas pela predisposição a atender regiões com populações diferentes. CAPS 1, mais de 15 mil habitantes, o 2, mais de 70, e o 3 para populações maiores. E existem alguns CAPs mais específicos, o CAPS AD e o CAPS infanto-juvenil. O que se percebia à época, e continua a ser verificado pelo Ministério Público Federal, era a dificuldade que as pessoas tinham em acessar esses serviços. E quais foram os argumentos legais que o MPF usou na ação?
o CAPS é uma estrutura da rede de atenção psicossocial que estimula o tratamento fora do ambiente hospitalar, permitindo o convívio do paciente com seus laços sociais. Esse é o primeiro elemento. O segundo ponto é o caráter de direito fundamental da saúde. Previsto no artigo 5º, no artigo 6º da Constituição Federal, os direitos fundamentais eles requerem uma aplicabilidade imediata, conforme a previsão constitucional. Não é possível que o Estado, poder público, aqui eu falo o Estado, a União, o município e o Estado do Amazonas, aqui genericamente falando, eles não podem deixar de implementar esses direitos. É claro que o Ministério Público Federal entende que existem restrições orçamentárias e os entes públicos precisam concretizar vários direitos, como a saúde pública, a educação, a saúde, mas é preciso que as escolhas políticas se adequem ao que a Constituição Federal prevê, que é justamente a implementação e a prioridade da atenção à saúde como um direito fundamental que goza de um status diferenciado, tanto na Constituição Federal como em tratados internacionais de direitos humanos. E, por fim, também existe um princípio chamado princípio da proporcionalidade, que é bastante utilizado na doutrina e na jurisprudência, que estabelece que é vedada uma proteção insuficiente de bens jurídicos relevantes para a sociedade, como é o caso do direito à saúde. E, nessa ocasião, o Ministério Público Federal entendeu que a ausência de planejamento estatal para a implementação de CAPS, observando as métricas do Ministério da Saúde, violava justamente a vedação à proteção insuficiente do bem jurídico saúde, e por isso foi ajuizada a CP para incrementar e determinar a construção dessas estruturas. De fato, o direito à saúde ele é inquestionável, né? Procurador, para a gente finalizar, diante de toda a luta antimanicomial já encampada pelo poder público, existe algum montante no orçamento de cada unidade da federação voltado especificamente para essa causa, incluindo construção de CAPS? Não existe uma previsão legal de um patamar mínimo para concretização específica dessa estrutura de saúde mental. O que a gente tem é a previsão constitucional, que já foi regulamentada por lei complementar, do piso de aplicação mínima obrigatória de recursos na saúde, de maneira geral, que varia para municípios e estados. E analisando e trabalhando com a saúde mental, me parece muito claro que um patamar mínimo de valores destinados à implementação dos CAPs seria uma política de grande valia e que concretizaria as promessas constitucionais e as promessas legais e vedaria o que a gente chama de omissões inconstitucionais, que são basicamente essas ações em que o poder público deixa de implementar as políticas públicas idealizadas pelos constituintes. Então, seria certamente uma medida de grande valia e grande mérito, do meu ponto de vista, mas que deve ser implementada pelos poderes políticos e não pelo Poder Judiciário nem pelo Ministério Público. Procurador Igor Jordão, eu gostaria de parabenizá-lo, né, por esse trabalho e também de agradecer sua participação aqui no programa. Muito obrigada. É isso. Eu que agradeço pela oportunidade e fico à disposição para qualquer questão. Assim termina mais uma edição do programa Inteiro Teor. Mas você ainda pode acompanhar tudo o que acontece no TRF da Primeira Região nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga o TRF1 no Instagram e no Facebook. E tem as notícias sobre decisões no nosso portal. E semana que vem a gente volta com mais novidades. Tchau!